PME News Podcast Entrevista. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Sidney Cohen, bem-vindos ao PME News Podcast Entrevista. Você sabe qual é a relação da cultura com os negócios? Bem, recentemente eu conheci o Carlos Messeder, ele é antropólogo e diretor da Cognitiva, e fiz exatamente essa pergunta para ele. E me surpreendi com a resposta. Decidi então que cabia uma entrevista para explorarmos esse tema e apresentar aqui no podcast. Então seja muito bem-vindo, Carlos. Muito legal contar com a sua participação aqui no PME News. Bom, Sidney, o prazer é todo meu. Eu que agradeço o convite para poder estar aqui, conversar um pouco com vocês sobre a importância dessa dimensão cultural no mundo dos negócios. Muito obrigado pelo convite. Então, Carlos, qual é a melhor definição para a cultura? Para nós, na Cognitiva, cultura tem a ver com sentido, com significado. Quer dizer, é um mecanismo, é uma realidade que nos permite compreender o mundo à nossa volta como alguma coisa que faz sentido, né? E que, portanto, reforça o nosso sentimento de familiaridade com esse mundo, de pertencimento, diante das nossas experiências cotidianas como um todo, né? É uma perspectiva de cultura que a gente traz na antropologia. A minha formação é em antropologia, né? Então, de modo geral, o que a gente pode dizer é que a gente entende cultura na Cognitiva como esse conjunto de redes de significado, de redes de sentido, que permitem a gente entender as coisas à nossa volta, perceber as coisas à nossa volta como coisas acolhedoras, com as quais nós nos identificamos, nos reconhecemos, né? Às vezes, quando você vai quando você circula em determinados ambientes que não são ambientes familiares do ponto de vista cultural para você, você se sente meio um peixe fora d'água, né? Meio estranho, meio esquisito, né? Isso é um fenômeno cultural, quer dizer, você não consegue se identificar, não consegue perceber aquele lugar como seu. Ou seja, você não domina os códigos culturais segundo os quais aquele ambiente opera, tá? Por outro lado, é bom lembrar que muitas vezes, quando se fala em cultura, para um público mais leigo, para um público em geral, as pessoas tendem a entender cultura como alguma coisa intelectualizada, uma coisa a qual algumas pessoas têm acesso e outras não. Não é nesse sentido que a gente fala de cultura, quer dizer, não é no sentido da cultura entendida pelos cadernos culturais, por exemplo, né? A gente pensa no sentido antropológico, como eu estava indicando acima, anteriormente, né? Então, se a gente for entender os mercados, os públicos, as organizações, todos eles estão marcados por sentidos, por significados, quer dizer, eles estão inseridos numa dimensão cultural, eles possuem uma dimensão cultural. Daí a importância de você entender a cultura desses diferentes ambientes para que você possa atuar de modo mais adequado, mais consequente nos negócios que você está tocando, nos produtos que você está oferecendo ao mercado, nas marcas que você quer desenvolver e por aí afora. E diante do cenário atual, qual é a influência da cultura digital nas pessoas e nos negócios? Bom, hoje a gente pode dizer que a gente está completamente imerso, inserido num ambiente digital, né? A cultura digital ela está em todo lado, ela cerca a gente por todos os lados e estamos mais ou menos familiarizados com ela, né? Em função da nossa experiência geracional, do nosso tipo de trabalho, enfim, do tipo de cotidiano que a gente tem, essa familiaridade é maior ou menor, né? Mas se você pensar, por exemplo, o celular, o computador, as redes sociais estão um pouco na vida de todo mundo hoje em dia, né? A gente nem se dá conta mais do quanto a nossa vida é digital ou do tamanho da dimensão digital na nossa vida, né? A gente entra e sai do digital sem nem perceber, né? E esse ambiente todo, com a medida que as redes 5G comecem a se tornar mais abrangentes, esse ambiente vai se tornar cada vez mais denso, mais envolvente, né? A gente vai ter que entender mais dessa cultura digital, na medida que vamos ser mais demandados do ponto de vista digital, né?
E os negócios não fogem a isso, né? Quer dizer, esse ambiente digital é cada vez mais importante para os negócios, para o sucesso, sobretudo, de um determinado negócio em qualquer ramo de atividade, né? A relação entre os consumidores e quem oferece os produtos, os serviços, você está o tempo todo mediado por ferramentas digitais, internamente na empresa, as relações entre as diversas áreas, os diversos departamentos, se dá também através de ferramentas digitais. Enfim, quer dizer, o ambiente digital penetra os negócios de uma maneira muito forte e isso vem crescendo a uma velocidade gigantesca, né? Então, hoje em dia, quer dizer, todo mundo raciocina um pouco em termos de likes, de cliques, quer dizer, você entende essa linguagem, né? Você entende o valor dessa dimensão, né? Nesse sentido é que eu acho que a gente pode dizer que a gente vive num mundo completamente dominado pela cultura digital, né? A Cognitiva tem tem uma tradição de trabalho longo e denso com a questão cultural. E, evidentemente, a cultura digital faz parte dessa nossa compreensão, né? Quer dizer, a gente pode ajudar muitas empresas também nesse sentido. Como é possível entender o mercado para atendê-lo? Bom, o mercado contemporâneo ele é alguma coisa muito complexa hoje em dia, né? Quer dizer, é um mercado extremamente complexo, extremamente sensível, né? Eu acho que isso a gente precisa considerar com força, né? Você tem públicos cada vez mais ciosos de que as suas visões de mundo sejam reconhecidas pelas organizações, né? As marcas mais diferentes estão disputando a atenção desses públicos. As grandes questões que, por exemplo, atravessam a sociedade precisam estar presentes no discurso das marcas, das organizações. Quer dizer, as organizações, as empresas, elas precisam aparecer aos olhos dos públicos, e não são só consumidores, como entidades legítimas, né? Que não apenas produzem bons serviços ou bons produtos, mas que fazem isso de um modo legítimo do ponto de vista da percepção de mundo desses públicos que olham para aquela marca e constroem a reputação dela, né? Principalmente num país como o Brasil, que é um país não só de dimensões continentais, mas de uma diversidade cultural muito grande, essa questão é ainda mais importante, né? Por exemplo, o mercado carioca é diferente do mercado paulista, que é diferente dos mercados das grandes cidades do Nordeste e por aí afora, né? Quer dizer, então, entender esse universo a partir de um conceito de cultura, como que a gente está defendendo aqui, essas redes de sentidos, essas redes de significado, pode contribuir de modo muito grande para o maior sucesso de um determinado negócio, para o melhor relacionamento da organização com os seus públicos. E isso, evidentemente, tem um impacto muito forte, muito direto, por exemplo, na reputação de uma marca, na reputação dos produtos que essa marca oferece, bem como na utilidade, na percepção da utilidade social dessas marcas, né? Isso também é uma questão importante. Essa forma de entender a questão da cultura, né? Tanto do ponto de vista das organizações quanto do ponto de vista dos territórios onde elas estão atuando, vai também facilitar as ações de comunicação que as organizações vão ter que definir para se comunicar com seus públicos, né? E, de novo, eu acho que aí as metodologias de trabalho da Cognitiva ajudam as organizações a trabalhar bem nessa direção e, portanto, agregando mais valor ao seu negócio, né? Aos seus produtos e serviços e à sua marca, evidentemente. E como as empresas se posicionam para atender o seu público-alvo cada vez mais complexo? Hoje em dia, as empresas precisam conhecer os seus públicos de um modo muito cuidado, né? Quer dizer, de um modo muito profundo e, sobretudo, dinâmico, porque esses públicos eles se transformam o tempo todo, né? De modo que ela possa, então, atender às suas demandas, e muitas dessas demandas não são explícitas, são, às vezes, demandas que são mais sutis, que aparecem um pouco, não estão exatamente na superfície, né? Aparecem numa espécie de subtexto, né? Cada vez mais, quer dizer, eu acho que você precisa de uma compreensão muito qualitativa, a partir de muita interação, muito na linha, por exemplo, do que a própria pesquisa antropológica sugere,
né? A coisa da compreensão, da imersão naquele ambiente. Eu acho que isso é que é demandado hoje para que você consiga lidar bem com os seus públicos. E quando eu estou falando de públicos aqui, eu não estou falando apenas de público consumidor, são os vários públicos que colaboram na construção da reputação de uma determinada marca, né? Que, na verdade, é isso que as empresas estão buscando nesse ambiente de uma competição muito forte, né? Não só global, mas muito intensa e muito dinâmica, né? E na maioria das vezes, quer dizer, as questões que efetivamente decidem o melhor relacionamento com os públicos são questões que envolvem variáveis culturais importantes. Quer dizer, você precisa entender essas variáveis culturais para entender a sutileza de cada um dos públicos e, portanto, construir estratégias de relacionamento adequadas a cada um deles. Eu acho que a antropologia ajuda muito. Quer dizer, a antropologia já foi, se você pensar nos anos 70, 80, a antropologia era um saber basicamente acadêmico, né? Era alguma coisa que estava restrita aos muros da academia. Hoje não, quer dizer, hoje você tem uma série de empresas que se valem de metodologias antropológicas, ou pelo menos metodologias construídas a partir ou derivadas de uma metodologia antropológica mais original, e que oferecem serviços no mercado. Quer dizer, a antropologia hoje é alguma coisa que está presente nos serviços que são oferecidos às diversas empresas, né? Então, eu acho que quanto mais o gestor de uma organização dominar, quer dizer, um conjunto variado de informações qualitativas, que, claro, se cruzam com informações quantitativas também, mais ele vai poder desenvolver estratégias eficientes, positivas, produtivas, né, de relacionamento com esses públicos contemporâneos que são tão complexos, dinâmicos, e a partir daí eles vão poder então consolidar melhor não só suas marcas, mas sobretudo seus negócios. Agora, essa eu tenho certeza que seja a dúvida de muitos. Por que uma marca faz sucesso e a outra não? O sucesso de uma marca vai depender, basicamente, eu acho, da percepção positiva dela, né? Bem como, evidentemente, dos seus produtos, dos seus serviços, das ações que são associadas a ela, pelos públicos com os quais ela interage, né? E, de novo, eu lembro, quer dizer, esses públicos não são necessariamente públicos consumidores, né? Os públicos são de natureza diferente e todos eles contribuem para a construção de uma marca forte, de uma marca que tenha uma boa reputação e, portanto, uma boa receptividade num dado mercado, né? E essa percepção positiva por parte dos públicos, ela, em boa medida, é construída a partir do referencial cultural desses públicos, e isso varia de público para público, de ambiente para ambiente, né? Portanto, quer dizer, uma organização entender essa teia de sentidos, essa teia cultural, ou essas teias culturais nas quais ela está inserida por atuar num determinado território, num determinado mercado, é fundamental para que ela possa ter sucesso, né? Ter bons resultados, né? E, por outro lado, a gente tem que lembrar que esse mundo contemporâneo, portanto, os mercados contemporâneos, são cada vez mais velozes e mais voláteis, quer dizer, eles se transformam o tempo todo. Então, uma coisa que faz sentido hoje não necessariamente vai fazer sentido amanhã. E as marcas precisam, as organizações precisam acompanhar essa dinâmica, né? Nesse sentido é que eu acho que a pesquisa qualitativa ela pode ajudar muito, né? Por exemplo, a gente pode, nós aqui no Mercado Carioca, podemos lembrar, por exemplo, da cerveja Devassa, né? Quando ela foi comprada pela Skincariol. A Devassa era uma marca carioca, surgida no mercado carioca e voltada para determinados segmentos de público desse mercado carioca. E ela tinha uma estratégia de campanha de comunicação que aqui eram muito facilmente entendidas, quer dizer, eram divertidas, elas eram engraçadas, né? Embora muito com uma certa ironia, enfim, o público entendia muito bem isso, né? Uma vez que ela se tornou nacional pela venda da marca Devassa e se levou a mesma estratégia de comunicação para outros mercados, houve uma reação gigantesca, sobretudo de parte de públicos femininos.
Eu me lembro, na época, eu estava dando um curso no Piauí e acompanhei um pouco a reação lá. Foi uma reação muito negativa, né? As mulheres se sentiam ofendidas, agredidas, coisa que no mercado carioca era percebido como uma brincadeira, né? Era um humor, inclusive meio erotizado, funcionava muito bem, né? Tudo isso, evidentemente, acontece por razões culturais, né? Então, eu acho que um bom trabalho de pesquisa acompanhando o gestor dos negócios, de qualquer negócio, pode ajudar muito a não só obter sucesso, como também prevenir dificuldades que não são desejáveis em nenhum negócio. E por que determinadas empresas trabalham melhor em determinado mercado e não em outro? Bom, assim como as empresas, né, têm suas culturas corporativas, empresariais, os mercados, os públicos também variam do ponto de vista cultural, né? Eu acho que a melhor adaptação de uma empresa a um determinado mercado e não a outro vai depender muito, em boa medida, da melhor adequação dos valores, dos sentidos que essa organização privilegia, adequação aos significados que operam naquele dado mercado, né? Quanto maior essa coincidência, quanto maior a sintonia, maior a chance de sucesso, né? É claro que essa questão cultural não é o único fator, há outros, né? Por exemplo, se você pensar, você tem que ter um corpo de colaboradores competente, os seus produtos e serviços precisam ter qualidade, a sua comunicação tem que ter qualidade, você tem que ter uma boa reputação, você tem que ser capaz de inovar, enfim, tem um sem número de fatores aí, mas eu acho que essa dimensão cultural ela é vital, quer dizer, sem a compreensão disso, nada vai andar muito bem, ou pelo menos você vai estar pisando num terreno de risco e isso é desnecessário, né? Você pode investir em pesquisa, pode trabalhar essa dimensão cultural e ter mais segurança, né? Agora, por exemplo, se você pensa no mercado carioca, né? Tem marcas desse mercado que são percebidas pelos públicos como extremamente identificados, por exemplo, com uma imagem da cidade, né? Com uma certa cultura carioca, que fala de quê? De informalidade, dos encantos da cidade, enfim, são aspectos importantes para a imagem do Rio de Janeiro. E aí, se você pensa, por exemplo, marcas como a Farm, né, que surgiu lá na Babilônia Feira Hype, a Osklin, que tem essa estética ousada, criativa, ou mesmo as sandálias havaianas, quer dizer, tudo isso faz parte de um certo universo, né? São marcas que são profundamente identificadas de um ponto de vista cultural com essas facetas aí de uma cultura carioca, digamos assim, né? Outro ponto que eu acho que é importante, na linha de exemplos, por exemplo, é você pensar em produtos com origem comprovada, né, ou com indicação geográfica, mesmo que eles não tenham um registro oficial. Quer dizer, são produtos que estão ligados não apenas fisicamente a um determinado território, mas estão ligados principalmente de um ponto de vista simbólico. Isso é muito importante, né? Se você pensa, por exemplo, no bolo de rolo de Pernambuco, nos calçados de Franca e tantos outros produtos aí pelo Brasil, quer dizer, esses produtos têm uma forte identificação com o território ao qual eles estão associados. Isso, nesse sentido, a dimensão cultural é vital, quer dizer, para você entender esse fator, né? E isso mostra o quanto essa dimensão cultural agrega valor a marcas, a produtos e facilita o trânsito, não apenas no mercado local, onde ela está surgindo, mas em outros mercados, né? É uma referência importante. E por que uma determinada cultura empresarial se adapta melhor a este e não àquele mercado? Eu acho que um pouco pelas mesmas razões que a gente acabou de ver, né? Quer dizer, a receptividade de marcas, de organizações, assim como dos produtos e serviços que elas oferecem, depende em grande medida do modo como os públicos de determinado mercado vão percebê-las, né? E, de novo, eu lembro, não são apenas públicos consumidores, né? Então, a cultura corporativa, empresarial, ela define um modo de comportamento e de relacionamento, de posicionamento da organização diante do mercado e de seus diferentes públicos, né? E vale a gente lembrar que que a cultura de uma organização, né, a cultura corporativa,
não é alguma coisa que se transforma assim da noite para o dia, fácil e rapidamente. Há inclusive aspectos que são de muito difícil transformação, né? Nesse sentido, eu acho que quando uma marca ou uma organização decide entrar num determinado mercado, é fundamental que ela leve esses aspectos em consideração, né? Essa dimensão cultural, ela é extremamente importante e vai facilitar o caminho dessa organização nesse mercado ou vai dificultá-lo, né? Quer dizer, então, a chance de sucesso de um negócio num determinado território depende de uma compreensão da cultura desse ambiente no qual você está entrando e da capacidade da empresa em lidar com esses fatores, né? Por exemplo, e isso muda muito, quer dizer, a gente viu agora durante a pandemia, nesses últimos tempos de pandemia, a gente está sendo obrigado a incorporar, quer dizer, as organizações estão sendo obrigadas a incorporar, talvez isso seja de modo definitivo, formas novas de trabalho, por exemplo, como o teletrabalho, uma certa informalidade nas relações de trabalho, né? E tudo isso, quer dizer, compõe novas culturas de trabalho que passam muitas vezes a ser percebidas pelos colaboradores como extremamente positivas e, portanto, precisam ser endossadas pelas próprias organizações, né? Então, o acompanhamento dessa dinâmica precisa ser muito atento para que a organização tenha sucesso com os seus públicos internos e com os seus públicos externos e, portanto, produzam marcas fortes que sustentem produtos e serviços de sucesso. Podemos assegurar que a cultura é uma ferramenta estratégica para qualquer negócio? Eu acho que sem sombra de dúvida, com certeza. Quer dizer, a cultura ou a compreensão da cultura, da dinâmica cultural de um determinado ambiente é uma ferramenta estratégica poderosíssima para qualquer negócio, né? Principalmente se a gente levar em conta, quer dizer, a importância que a dimensão cultural tem nesses mercados contemporâneos, como a gente já viu antes, né? Quer dizer, eu acho que isso é verdade para qualquer ramo de negócio, ninguém escapa disso, né? A complexidade cultural dos mercados e dos públicos hoje é alguma coisa que precisa efetivamente ser levada em consideração pelas organizações, pelos gestores, é alguma coisa a qual se deve dar muita atenção, né? Quer dizer, você compreender adequadamente o ambiente cultural no qual você quer fazer negócio é fundamental para que esse negócio possa ter sucesso, né? E, evidentemente, para fazer isso, você, como qualquer coisa, quer dizer, você precisa do apoio sistemático de profissionais tecnicamente habilitados a lidar com esses ambientes culturais variados e complexos com os quais a gente se defronta hoje, né? Realizando pesquisa, desenhando cenários, né, que possam sempre levar em consideração essa dimensão cultural e toda a riqueza que ela tem, toda a complexidade que ela tem no mundo contemporâneo. Quando você menciona que os mercados, as organizações e os públicos, todos estão inseridos numa dimensão cultural, faz todo sentido. Parabéns pela ótima entrevista, Carlos. Está muito claro que há uma conexão direta entre a cultura e os negócios. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você, mais uma vez, pela oportunidade de discutir um pouco, né, essa questão da importância da dimensão cultural no mundo dos negócios, quer dizer, o quanto a compreensão cultural é realmente uma ferramenta fundamental de inteligência de negócio. Eu acho que isso é uma questão que cada vez mais precisa ser levada em conta no mercado contemporâneo e em qualquer ramo de negócio. PME News Podcast Entrevista.